Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a essa super aula que a gente resolveu fazer para vocês. É uma aula que muita gente pede, a gente sempre faz live com ela, porque realmente é algo muito legal que facilita aí a vida de todo mundo, o pessoal que já trabalha com hemodiálise, pessoal dos agudos, pessoal dos crônicos, isso facilita a vida de todo mundo. Então resolvemos fazer essa super aula nesse domingo, para ficar gravado aqui, né? Para vocês verem e reverem, porque realmente é algo muito legal. Então, vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Pode dar o retorno aqui, coloca aqui se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, que aí a gente, né, já dá continuidade. Enquanto isso, o pessoal vai entrando, vai todo mundo sendo notificado da... Se você não me conhece ou teve muito pouco contato comigo, então quero me apresentar rapidinho. Então, meu nome é Fernanda Pirota. Eu sou enfermeira nefrologista, trabalho aí há 16 anos com hemodiálise. E depois, né, de um ano para cá, a gente resolveu capacitar, né, entregar esse conteúdo sobre hemodiálise que a gente não tem, né? Eu fui técnica, sou enfermeira, não tive esse conteúdo no curso técnico. Não tive esse conteúdo na graduação e nem na minha pós-graduação, que foi específica em nefrologia. Coloca aqui pra mim se vocês tiveram conteúdo sobre hemodiálise aí no curso de vocês. Bom, eu não tive desde lá 2006, quando eu terminei o meu curso, realmente eu não tive esse conteúdo. Por isso que a gente resolveu capacitar. E assim, cada dia mais a gente percebe que existem milhares de profissionais e de
estudantes, de pessoas que querem aprender mais sobre hemodiálise. Então, a gente criou um curso, né? Além das nossas lives, do perfil no Instagram, a gente criou um curso para explicar, né? Para detalhar, pegar na mão de vocês e explicar passo a passo aí tudo sobre hemodiálise. Atualmente, a gente está aí com mais de 800 alunos que decidiram se capacitar, aprender cada dia mais. A gente tem desde estudantes até profissionais que já trabalham aí há anos e anos e anos, mas que querem, né, sair ali daquele, sabe, daquele óculos ali que você fica, daquele mundinho, e expandir os seus conhecimentos. Então é para isso que eu tô aqui, para entregar esse conhecimento para vocês. Independente se você trabalha muito ou pouco tempo, é claro que a gente sempre tem algo a aprender, e conteúdo, né, conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Então a gente fez esse curso, é um curso muito legal, a gente tem uma comunidade onde todos esses profissionais aí fazem parte de um grande grupo onde a gente troca experiências, informações, estudos de casos, tira dúvidas, tudo ali, ao vivo. Então, se eu não respondo, o outro colega que já sabe responde, e assim é uma troca muito, muito legal dentro da nossa comunidade. E o curso aí é um curso super completo, tem mais de 12 módulos, tem mais de 20 aulas bônus, e fora os PDFs, né? São 240 páginas de PDF em mapas mentais, sabe? Para ficar bem fácil de entender. Então, assim, não tem desculpa para não aprender, tá? Realmente, só não aprende quem não quer. Então, se você está decidido, se é algo que você realmente quer, depois a gente fala sobre isso mais no final, mas a gente então vai, né? Vamos aprender como que a gente monta um capilar e as linhas aqui ao vivo de uma forma super fácil, tá? E que não deixa ar dentro do nosso sistema, que isso é o mais importante, tá? Porque a gente perde muito tempo, às vezes, montando um capilar, montando uma linha e acumulando ar, e a gente fica tirando ar e fica gastando soro, e fica gastando tempo, perdendo tempo, e a gente fica doido. Então, vamos aprender de um jeito super fácil, tá? Para vocês agilizarem aí o dia a dia. Eu sei que é corrido, muitos pacientes para atender, né? A gente precisa ganhar tempo. Então, vamos fazer, né? Eu quero mostrar essa forma que eu faço, que eu acho bem fácil, bem legal, para todo mundo fazer isso aí no dia a dia, tá? Então, para quem ainda não sabe, porque tem muita gente que, né, ainda não conhece nada sobre hemodiálise, né? Nada sobre capilares e linhas. Então, esse aqui, eu tô aqui com o capilar da Almed, então um abraço. Coloca aqui o nosso patrocinador da Almed. A Almed é uma empresa egípcia que produz vários produtos, né, para hemodiálise. Dentre eles estão os capilares e linhas. Então, hoje a gente vai estar usando o material da Almed, que é uma empresa excelente. Depois vocês dão uma pesquisada. Eles ficam com a sede ali em Curitiba, mas é uma empresa muito top, que tem crescido cada dia mais com os seus materiais. Então, esse é o dialisador, que a gente chama aí de filtro artificial, é o capilar do paciente. Então, é através dele que são realizadas as trocas e a limpeza, tá, do sangue do paciente. O sangue passa por dentro das fibras, e o banho, né, os banhos que fazem parte aqui do dialisato vão passar por fora, tá, dessas fibras. E ali, né, a gente até tem um vídeo sobre como que funciona a hemodiálise, né, passo a passo, mas hoje a gente não vai detalhar sobre isso. Então, a gente vai aprender a montar um sistema aqui ao vivo e a cores. Então, prestem atenção, tá, nos detalhes. Bom, eu vou abrir, então, o meu capilar. A minha máquina, ela já passou no teste, então ela faz um teste inicial e ela já passou no teste. Eu não estou usando luvas porque eu não estou mexendo com produtos químicos, tá? Somente soro, não tem ácido aqui dentro, então eu não estou de luva, tá? Antes que né, possa surgir aí a dúvida. Por quê? Mas no seu ambiente de trabalho você vai utilizar luvas para montar. E outra, eu não utilizo esse material para ligar nenhum paciente, tá? Então, ai, nossa, você contaminou, não vamos ligar nenhum paciente, então fiquem tranquilos, tá? Então, vamos lá. Toda máquina, ela tem um lugarzinho onde a gente vai encaixar, tá, o nosso capilar e a nossa linha. Coloca uma pergunta, tem uma pergunta aqui que eu vi já no chat, se é da Amanda, se o capilar ele tem posição. Então, assim, gente, ele tem uma etiqueta, tá? Que a gente vai colocar, vai seguir,
tá? A posição que vem essa etiqueta. Então, na posição vertical aqui, né, com a etiqueta virada na posição certa. Na hora, né, ó, a gente tem até aqui, ó, sangue, tá? Sangue, uma setinha vermelha aqui para baixo, e o dialisato, tá? O dialisante. Então, eles fazem fluxos opostos. Então, o sangue entra por cima e vai descer pelo nosso capilar, e o dialisato, ele vai entrar por baixo, então por aqui, e vai subir. Então, eles fazem um contrafluxo, tá? Então, posição tem? Tem, tá? Então, vermelhinho, ó, tem marcas que não tem essa identificação, mas no caso esse da Almed tem essa identificação, então o capilar precisa ficar aqui na posição vertical. Muitos lugares utilizam, por exemplo, depois que lava, né, o capilar, deixa o capilar assim de ponta cabeça, para facilitar a saída do ar. Não tem problema, tá? Só o capilar só não pode ficar deitado assim. O ideal é que ele fique em posição vertical. E aí eu vou então encaixar, aqui tem uma garrinha, ó. Eu vou encaixar na posição vertical. Como minha máquina já passou no teste, eu posso até conectar, tá, os meus banhos. Se eu quiser já ir esquentando esse capilar, já ir preenchendo esse capilar com os banhos, tá? Então, eu posso vir. E eu vou, então, conectar. Opa, sem problema. Eu vou conectar, então, sempre vermelho, tá? Na direção que é a entrada, tá? Que é a entrada do sangue. Mesmo que eu for usar invertido esse capilar, o vermelho vai ser sempre com a linha vermelha e o azul sempre com a linha azul, tá? Essa nunca podem ser invertidos, tá? Então, eu já posso deixar conectado os meus banhos, tá? E aí, então, eu vou começar a conectar. Eu gosto de fazer a conexão separada das linhas. Muita gente gosta de vir já, junta as duas linhas, põe tudo no capilar e depois vai preenchendo com soro. Eu gosto de preencher individualmente, tá? Porque eu acho que ganha tempo, tá? E economiza... Ganha-se tempo no começo e no final. Então, a gente não precisa ficar perdendo tempo tirando ar e gastando soro. Então, assim, a gente tá com um soro de 500 ml aqui e eu mostro pra vocês que dá pra preencher e ainda sobra, tá? Então, assim, a gente tem... Eu estou com algumas linhas aqui. Então, a gente tem linhas que vêm embaladas individualmente, tá? Que são linhas para reuso. E tem linhas que são embaladas em conjunto. Geralmente, essas linhas que vêm embaladas em conjunto são para uso único, tá? Porque ela já vem com o equipo junto com a linha. Eu vou usar essa, então, aqui que já vem no kit, tá? Então, vou abrir aqui. Que já vem com o kit. Então, eu sempre começo, tá? Pela arterial. Eu vou mostrar uma curiosidade que tem nessa linha, que muitos fabricantes não têm. Eu acho que no Brasil a Almed é a única que comercializa essa linha. Ela já vem uma linha com equipo, tá? Então, para uso único, ela já vem com equipo. Porém, ela tem um Y aqui embaixo. Então, por exemplo, eu preciso administrar uma bolsa de um concentrado de hemácias, um antibiótico. Com essa linha que vem com o equipo, não dá, às vezes, pra gente fazer isso. No caso, essa tem a pinça aqui, mas ela não tem o copinho, sabe? Aquele copinho do equipo. Então, não dá pra gente fazer o gotejamento. Então, no caso, esse aqui, se eu conectar num soro, ele vai correr aberto. E numa transfusão, numa administração de antibiótico, a gente não pode correr aberto, tá? Então, ela vem com essa outra linha, né, em Y aqui, olha que legal. E a gente, então, pode conectar o outro equipo aqui nessa via. Então, é muito interessante, muito legal. Pena que não são todos os fabricantes que fazem, porque realmente facilitaria muito a nossa vida. Mas, então, vamos lá, vamos começar. Sempre lembrando de encaixar a linha na posição correta, tá? Então, a via que é do soro é sempre do lado, né? Nessa máquina pro lado de fora. Então, a gente vem e encaixa
Aqui, posso utilizar meu rolete aqui. E eu encaixo. Aí, então, eu vou conectar, tá, esse aqui. Eu vou tirar esse que tá aqui e vou conectar esse aqui. E aí, então, eu vou abrir, tá, a minha pinça do soro. E ela vai começar a preencher a minha linha por gravidade. Então, deixa aberto e ela vai começar, então, ó. Pera aí, deixa eu tirar esse aqui por aqui. Por gravidade. Então, ó, chegou aqui na pontinha, eu pinço, preencheu essa parte da linha. Essa outra, eu já posso conectar, então, aqui no meu capilar. E aí, então, eu vou colocar a minha bomba para rodar. Nesse momento, eu posso deixar o meu capilar virado para baixo, para ele preencher de uma forma melhor. Então, eu posso apertar aqui o preencher, né, ou escorvar. E eu vou começar a preencher o meu capilar. E já pego a minha linha venosa. Nisso, ó. Oh, tá voando tudo aqui hoje, hein? O soro tá preenchendo o meu capilar. Posso aumentar aqui o fluxo um pouco. E eu fico de olho, tá, no meu capilar. A hora que o soro começar a aparecer aqui em cima, eu já encaixo, né, a minha linha venosa. Então, às vezes demora um pouquinho. Ó, chegou. Ó, eu vou deixar vazar um pouco para vocês verem, tá? Mas é claro que no seu dia a dia você não vai deixar fazer essa lambança lá, né? Ó, chegou, eu venho e conecto, tá, a minha linha venosa. E deixo o meu catabolhas de ponta cabeça. Porque aí o ar que vai saindo de lá, posso ir dando uma agitada, ele vai vindo aqui. E a hora que o soro chega também na minha ponteira, eu clampo, tá? E desligo a bomba. Deixa eu só achar. Hoje eu derrubei tudo aqui. Deixa eu achar minha... Pega pra minha conexãozinha aqui. Então, eu peguei aqui a minha conexão das linhas. E eu vou, então, encaixar as minhas linhas, tá? As duas pontas. E eu posso abrir, tá? As pinças. Nisso, então, o meu capilar, ele já está totalmente preenchido, tá? Eu posso encaixar, então, o meu catabolha. E coloco a minha máquina, então, para rodar. Olha só. Nosso capilar fica praticamente sem ar, tá? Se a gente faz o preenchimento dessa forma. Diferente de quando a gente, né, deixa para preencher ele automático, né? A gente só conecta e aperta escorvar. Bom, então assim é uma forma mais fácil, tá? Porque ela não acumula ar. Às vezes vai sair uma bolinha ou outra de ar, mas quando a gente conecta, sabe, tudo de uma vez, né? O capilar seco com as linhas vazias e coloca a máquina para preencher, uma que a gente vira as costas, começa a vazar soro pela via que a gente, né, que a gente deixou aberta para a gravidade ali ir preenchendo com o ar, com o soro. Então, assim a gente ganha tempo. Então, assim, a minha máquina ela já está pronta, tá? Para eu ligar o meu paciente. Posso retornar o meu capilar na posição normal. Que aí a máquina ela tá pronta, tá? Pra gente ligar. Então, você vê que assim, às vezes acha que vai demorar mais tempo, você ficando na frente da máquina na hora de lavar, mas é extremamente importante, porque, né, depois você vai ligar o paciente, se não foi retirado o ar corretamente, na hora que vem o sangue, né, que o sangue leva esse ar ali, né, vai empurrando o ar pro catabolha, enche o catabolhas de ar. Então, assim, quem trabalha, né, quem já sabe
como que funciona ali montar um capilar e quando ele tá cheio de ar, sabe a dor de cabeça que é na hora de retirar esse ar, principalmente depois, tá, que o paciente já está ligado, depois que você puxa o sangue do paciente. Então, assim, usem essas dicas para facilitar o dia a dia de vocês. Tenta, faz, ó, eu faço, né, desse jeito, ó, e ainda sobrou mais de quase 200 ml de soro com soro de 500. Então, no caso, daria para eu montar esse capilar e devolver, tá, o sangue para o paciente com soro de 500 ml. Muitas vezes a gente utiliza aí 1000 ml para lavar um capilar ou para preencher um capilar e ainda assim fica cheio de ar. Então, assim, é uma dica que eu gosto de dar. Ó, tô chacoalhando aqui para vocês verem que é real, ó. Não fica ar aqui dentro. Tá, o pessoal que assiste, né, que vê dessa forma e realmente coloca em prática, percebe a diferença, tá, que isso faz no dia a dia. Então, assim, é muito legal. Outra dica que eu queria dar para vocês, né, mostrar para vocês, na verdade, é como que a gente programa o KTV, tá, dessa máquina. Mas antes tem uma pergunta que a Rose fez. Coloca a pergunta da Rose aí, em qual via que a gente faz a administração de medicamentos. Então, assim, as nossas linhas, elas têm, geralmente, elas têm os dispositivos, tá, para administração, para utilizar ou para coleta de exame ou para administração de medicamentos, tá? No caso arterial, a gente nunca faz medicação na arterial. Essa arterial a gente utiliza caso precise colher exames, tá? A gente colhe exames da via arterial. E a medicação a gente pode fazer nesse dispositivo, tá? Da linha venosa, tá? Quando a medicação é diluída em soro, a gente conecta, tá, na via do soro, ou no caso dessa linha, a gente vai conectar aqui no Tzinho que ela faz, tá? Quando é diluída em soro. Quando ela é diluída na seringa, às vezes vai fazer alguma medicação direto, a gente pode ou utilizar, então, esse dispositivo, tá, da linha venosa, ou a gente pode utilizar essa via mais curta aqui do catabolha venoso, porque a mais longa, tá, já essa aqui vem até com isolador, a gente vai conectar o isolador, tá, que mostra a pressão venosa do acesso do paciente. No caso, a gente tem arterial também, só que a arterial, ó, como não são todos os lugares que utiliza o isolador arterial, ela não vem, mas então ela viria aqui conectado no isolador, nunca direto, tá, na máquina. E aí a medicação a gente pode fazer nessa via mais curta, tá, da linha venosa, tá, da linha venosa a gente faz a medicação. Para programar, então, aqui meu paciente já estaria, né, a máquina estaria pronta para ligar o paciente. Para a gente programar a diálise dele, a gente vem no menu de ultrafiltração, tá? O menu de ultrafiltração, ela tem, então, aqui a gente tem os locais designados para a gente programar a diálise do paciente. Então, o objetivo de UF é quanto de peso que esse paciente vai perder ali durante a sua sessão, tá? Então, objetivo. Então, vamos pôr que esse paciente vai perder 3,5 kg, tá? 3,5 litros em 4 horas, né? Ou em 4 horas e meia, 6 horas, 3 horas. E aí depende, tá, da prescrição desse paciente. Então, aqui no menu de UF, a gente faz isso, confirma. A máquina automaticamente já me dá a taxa de UF, que é quantos ml essa máquina vai tirar por hora. E aí, então, eu ligo o meu menu de UF. Tem sempre que lembrar de ligar esse menu de UF, porque não adianta nada a gente programar e não ligar. E aí já começa a correr o meu tempo e já começa a ter a perda aqui, tá, do paciente durante a diálise dele. KTV. Vamos falar um pouquinho então sobre KTV. O que é o KTV e o que ele interfere, tá, na diálise do paciente. Então, o KTV, ele nada mais é que o indicador, tá, de qualidade de diálise. Tá? Então, ele mostra se a diálise do paciente está sendo eficiente ou não. Então, assim, existem alguns fatores, né, que interferem no KTV do paciente. Então, por exemplo,
o fluxo do acesso dele, se está sendo um fluxo eficiente, se o tamanho do dialisador, do capilar, está adequado para o peso do paciente, o ganho de peso, o peso seco do paciente, se o ganho de peso interdialítico está sendo excessivo, a coagulação. Então, assim, muitos fatores interferem, tá, na qualidade da diálise do paciente. E a gente consegue ver isso online, né, durante a sessão do paciente. E é extremamente importante porque a gente já consegue tomar algumas medidas para melhorar, né, a eficiência da diálise desse paciente. Então aqui nessa máquina, né, não são todas que têm um monitor online de KTV, mas aqui nessa máquina a gente tem aqui na representação de diálise a opção de colocar os dados do clearance online, monitor de clearance online, que é o OCM, tá? Aqui então a gente consegue colocar essa fórmula, que é a fórmula de Watson, que é os dados antropométricos do paciente. Então, a gente tem o peso seco, então, com quanto de peso que esse paciente geralmente sai? Ele sai com 84 quilos, então esse é o peso seco dele. Ele tem 1,75 m de altura e tem 59 anos, tá? É um paciente do sexo masculino. O meu objetivo, então, idealmente, tá? Esse KTV tem que ser acima de 1,2, que mostra que realmente a diálise dele está sendo eficiente, então acima de 1,2. E aqui o HCT é o hematócrito do paciente, então vamos, né, colocar que esse paciente está com um pouco mais de anemia, está com 29 de HCT, tá? E eu sempre tenho que lembrar de ligar e desligar, tá? O meu monitor. Se eu colocar, programar tudo, confirmar e não ligar, ela não vai fazer a leitura, tá, desse KTV. Então, aqui eu deixo em on. E aqui, né, nessa seleção, a gente consegue colocar o que a gente quer ver na tela inicial, tá, da diálise desse paciente. Então, para eu acompanhar o KTV dele, eu vou deixar o diagrama e os dados da OCM. Tá, então aqui ele vai aparecer, conforme a diálise dele, vai aparecer o KTV, né? Quanto de KTV que tá, né? Durante a diálise. O objetivo então, em quanto tempo esse paciente vai atingir o KTV? Por exemplo, é 1,2 que a gente colocou. Porém, para ele atingir, né, esse KTV de 1,2, aqui vai mostrar em quanto tempo que é. Então, se o paciente está fazendo 4 horas, mas em 3 horas e meia ele já vai atingir esse KTV, quer dizer que a diálise dele está eficiente. Não, mas é 1,2 em 3 horas, mas aqui está mostrando que ele vai atingir o KTV em 5 horas. Então, a gente sabe que aquela diálise não vai ser uma diálise tão efetiva, tá? Porque o paciente não vai atingir o KTV programado. O clearance, tá, de ureia, então o KTV, ele vê a depuração da ureia, quanto que essa diálise está conseguindo tirar de ureia do paciente, e o sódio no plasma, ela dá também depois que ela faz essa leitura, né, durante a diálise do paciente. A gente consegue fazer uma leitura, o mínimo é a cada 25 minutos. Então, a cada 25 minutos, a máquina atualiza, tá, essa leitura de KTV. Então, pode ser que a primeira vem com 25 minutos, depois de 25, com 50 minutos de diálise, ela faz uma nova leitura e a gente consegue acompanhar. E quando o KTV dá muito baixo, né, ela avisa a gente, KTV abaixo, KTV muito baixo. Então, assim, a gente consegue tomar as medidas. Então, eu vou lá, vejo, o acesso do paciente está legal, né? Tá com fluxo bom? Não, não tá. Então, por isso que ele, né, não tá atingindo KTV. Ganhou muito peso entre uma sessão e outra. O paciente está com um HCT muito alto ou muito baixo. Então, tudo isso, tá, acaba interferindo na diálise do paciente. Tem uma pergunta, coloca aqui a pergunta do Beto. Ele perguntou assim, se ele não programar, tá? Se ele não fazer essa programação do KTV, interfere alguma coisa na diálise do paciente? Na verdade, não interfere, tá? Não interfere, o paciente vai dialisar normalmente. Só que a gente perde um pouco esse parâmetro, se realmente a diálise está sendo
tá eficiente ou não. Por isso que é importante, tá? Se a máquina tem, tá, essa opção de colocar o QTV, vamos utilizar, né? Então, como uma amiga minha me falou, não adianta nada a gente ter uma Ferrari e continuar dirigindo um Fusquinha, tá? Então, a gente tem que utilizar o motor que a Ferrari oferece, tá? Então, a Ferrari, né, está oferecendo várias opções e a gente está só utilizando o acelerador e o freio, tá? Então, é importante a gente utilizar todos os artifícios, né, que a máquina ela oferece pra gente. Então é isso, programar a UF e programar o KTV, que são dois passos aí extremamente importantes. Como que a gente faz às vezes para saber? O paciente às vezes esquece, não sabe qual que é o peso, utiliza um crachá. Aqui a gente utiliza um crachá que tem atrás esse crachá, na frente a identificação e atrás a gente tem esses dados, né, que a gente utiliza nessa fórmula para poder fazer a leitura do KTV. Então tem o peso seco, tem a altura, idade, o HT do paciente. Então é bem legal utilizar as ferramentas que a máquina, né, dispõe pra gente. Então esse é um conteúdo bem legal. Então vocês viram como, ó, minha máquina nem alarma, ó, nem alarma o meu cata-bolha. Então assim, gente, facilita demais, demais a vida de vocês. Eu acho que a gente, né, esses conhecimento e diquinhas assim, a gente precisa compartilhar, porque realmente fazem diferença no nosso dia a dia, deixam a gente aí mais ágeis, né? Facilita o nosso plantão, o resto do plantão. Então é isso. Terminando essa aula, a gente vai disponibilizar o link para quem quer participar do nosso curso completo da nossa comunidade. Eu já falo para vocês que é sensacional, quem participa é incrível. Então assim, coloca aqui, o produtor, coloca uns comentários aqui do pessoal que participa da comunidade. É muito, muito legal assim, a interação que tem e fora o conteúdo em si do curso, que é muito completo. Então assim, é um curso para todos os tipos de profissionais, tá? Estudantes, a gente tem enfermeiros RTs, enfermeiros auditores, a gente tem até médico que faz nosso curso, porque a gente traz essa vivência prática, tá, da máquina. Então a gente tem módulos somente sobre a máquina, que detalha cada botão, como que faz todas as programações, perfil de sódio, perfil de ultrafiltração, fora a troca de experiências, né? A gente tem profissionais do Brasil inteiro e isso é muito legal. Então assim, vale muito a pena por uma parcela assim que não, sabe, que cabe no bolso de todo mundo. Então assim, o curso ele tá num valor ainda promocional para os últimos que quiserem entrar, que hoje é o último dia. Então assim, a gente fez essa aula para te deixar com gostinho de quero mais. O curso tá por R$ 497, 12 parcelas de 48 e uns quebradinhos. Então assim, é menos do que uma saída sua no final de semana. Então, vamos lá, aonde que você está colocando as suas prioridades, né? O que é importante para você, tá? Então, o que você quer, né? Não basta você precisar, você sabe que você precisa, tá, desse curso, mas você realmente quer, tá? Você quer se capacitar, você quer ser um profissional diferenciado. Se você quer, eu já estou considerando você como meu aluno. Então, faça parte dessa turma onde tem mais de 800 alunos que são apaixonados por hemodiálise e que querem ajudar uns aos outros. Aproveita essa última oportunidade, não perca, para entrar para a nossa comunidade. Não sei quando abriremos turma novamente. Então, eu quero deixar esse recadinho com você, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Terminando essa aulinha, você vai lá, clica, faz a sua inscrição, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Deposita sua confiança em mim, que eu tenho muito, muito, muito interesse em capacitar você e te deixar aí um profissional pronto, profissional preparado. Opa, acabou meu soro e agora entrou ar. Agora lascou, porque agora eu vou ter que tirar esse ar do sistema. Porque a gente programou, olha só que interessante, né? A gente programou uma perda para o paciente. Então, aonde estiver puxando, tá? Se é do acesso do paciente ou se é de um soro aberto, por exemplo, vai consumir, tá? Ela vai puxar. Então, aqui, ó, os 200 ml que a gente tinha dentro do nosso soro foi consumido
pela máquina e entrou ar, mas isso aí é capítulo para uma outra, tá? Para uma outra história. A gente hoje não vai ver como que tira ar, mas a gente pode, lá dentro da comunidade, tirar essa dúvida. Então eu vou mandar os links nos grupos também. Então se você está no nosso grupo do WhatsApp, fica de olho lá que a gente vai mandar o link. E então é isso, tá? A gente vai encerrar por aqui, mas eu tenho certeza que a nossa jornada só está começando, porque eu espero cada um de vocês lá dentro da nossa comunidade.